Fala, galera do Meteoro Brasil, Meteoro Repórter. Hoje nós estamos com uma entrevista com o meu amigo, colega e repórter investigativo Vinícius Segala. Vinícius Segala fez uma reportagem exclusiva, tem feito reportagens exclusivas a respeito da Carina da Gama, a produtora do filme Dark Horse, que está no centro do escândalo do Banco Master, com o Flávio Bolsonaro. Vinícius está aqui com a gente para falar um pouquinho dos bastidores das investigações dele, para falar do surto do Silas Malafaia e de muitos outros assuntos, porque eu sempre gosto de conversar com o Vina, conversaria com ele por horas, porque tem muita novidade em cima desses casos, e vamos de vinheta, vamos lá. Antes de chamar o Vinícius, eu tenho que mostrar para vocês, pessoal do Meteoro, o vídeo do Silas Malafaia que eu já tinha mostrado para vocês no plantão, que é inacreditável o que esse senhor diz. A gente não vai mostrar inteiro, mas só o uso das palavras que esse senhor se refere a um veículo de comunicação sério. Vamos lá. Do Brasil, eu não sabia que eu estava incomodando tanto os esquerdopatas nesses últimos 60 dias. O que esses caras têm armado e montado o vídeo para me caluniar e difamar, me denegrir diante da opinião pública e dos evangélicos, não é brincadeira, mas eu vou explicar o porquê. Lula tem a sua maior rejeição, grandiosa rejeição no mundo evangélico. E por quê? Porque ele tem uma ideologia contrária a nós. Ele cansa de dizer aquilo que historicamente combatemos, família, costumes e pátria, contrário ao que nós pensamos. Então, o que eles estão fazendo? Qualquer um que tem voz no mundo evangélico e que desmascara a mentira dos esquerdopatas, eles querem denegrir. Esse é o jogo, é o que estão fazendo comigo. Eu já mostrei no último vídeo, até sobrou para minha esposa, coitada. Não tem nada com isso. Inventaram uma dizendo que minha mulher ganhou 50 mil da Prefeitura de São Paulo para dar uma palestra de 1 hora via produtora do filme de Bolsonaro. Mentira! O Diário do Centro do Mundo, não, Diário do Centro do Inferno, do Centro de Satanás. Deixa eu chamar então aqui o repórter do Diário do Centro do Inferno, do Centro do Satanás, que conta verdades documentadas a respeito desse senhor, o Silas Malafaia. Boa tarde, Vinícius. Como é que você está, meu caro? Boa tarde, Pedro Zambarda, meu querido. Prazer, muito obrigado pelo convite. Gosto muito quando você me chama, viu, Pedro? Para conversar com você aqui no Meteoro, que é um canal que não é de hoje, que eu admiro e consumo. Então, prazer, viu, Pedro? Agora, pena que o motivo não é tão nobre assim, né? Nobre, quer dizer, não é tão feliz, né? Olha, deixa eu começar falando uma coisa, Pedro. Essa tipo de linguagem que o Malafaia usa, o Malafaia, né, ele ficou agora uma semana sem falar de política, voltou a falar por causa da reportagem. Mas foi uma exceção, né? O uso das redes sociais que ele faz é sempre para comentários políticos, 80%, 90% dos vídeos dele sobre política. Só que ele leva conceitos religiosos para a política. Então, a política, né, se você considerar esse modelo clássico, que existe o espectro da esquerda, da direita e o centro, existem teses antagônicas de como desenvolver um país, existem grupos políticos que disputam eleições dentro das regras do jogo democrático. O Malafaia desvirtua o fazer político que precisa da divergência, né? A divergência, o contraditório, ele é inerente ao fazer político, né? Entre esquerda e direita, então você inventa como chamar os espectros, como se diferenciam os grupos e partidos políticos, mas é preciso, porque é assim que se faz a democracia, com pluralidade. A pluralidade da política, que é uma das suas principais características essenciais, ela é desvirtuada pelo discurso religioso dicotômico do Malafaia. Então, o que existe para ele é o grupo político do qual ele faz parte, que defende a família, que defende os valores, que defende o povo brasileiro, que defende a pátria e defende o que Deus ensinou. E os outros, o outro lado do espectro, o resto da pluralidade, é profana, é diário do inferno, é esquerdopata, sempre é o inimigo. Não só o inimigo dentro do campo político, ele transforma no inimigo espiritual. São os filhos de Satanás, os que são contra os valores de Deus. Então você percebe o mal que ele carrega, o mal que ele faz
ao desenvolvimento civilizatório do Brasil. Porque ele transforma a política numa luta de bem contra o mal, de céu contra o inferno, e é ele que escolhe o lado da extrema-direita, o lado que defende bandido bom e bandido morto, o lado que não está preocupado em redução da desigualdade, em redução do sofrimento das pessoas, é o lado de Deus. A esquerda é o lado do mal, do demônio. Ele sempre faz isso nos vídeos, essa dicotomia espiritualizada e dentro do pior tipo de espiritualidade possível, né? Não é uma coisa... É o mal e o bem, Deus, inferno, se você atende a Deus, você está do lado certo, você vai para o céu, se você está do lado de lá, você vai para o inferno. E leva isso para o campo político. A nossa reportagem, ela é baseada só em informações que constam nos documentos da Prefeitura de São Paulo. Não fomos nós, o DCM, que falamos que a mulher dele recebeu 50 mil. Foi o relatório enviado pela ONG da Carina da Gama, que coloca lá o valor, descreve quem ela contratou, envia para a Prefeitura. A Prefeitura de São Paulo aprova as contas, ou seja, a Prefeitura garante que aquilo lá está correto, paga aquela senhora o que ela pediu, como foi pago, e publica. Não que ela publique e deixa publicado. O Ricardo Nunes é muito bom de esconder o que ele não quer, mas pela lei da transparência isso precisa estar disponível ao cidadão. Esse é o trabalho do jornalista investigativo. Ficar atrás de achar o que está lá nos arquivos públicos que o administrador tenta esconder. Conseguimos, achamos o relatório. Depois de um tempão pesquisando, olhando tudo quanto é coisa do Tribunal de Contas, da Corregedoria, nós achamos o relatório, publicamos o relatório, né, uma cópia do relatório. Não contentes, demos o link para o documento público. Então, na medida que ele fala que a gente mente, falou que a gente vai ser processado, que a gente vai ter que provar, ele prova que ou tem má fé, é a minha opinião, ou que ele não entende nada de direito, como ele tenta arrotar que entende, quando ele fica citando artigos da Constituição de cabeça, como se ele entendesse a organicidade do direito. Ele não entende, ele decora alguns artigos e usa como quer, como de resto faz com a Bíblia. Então, mas ele prova que não entende o direito. Por que ele não entende o direito, Pedro? Existe uma coisa, o servidor público, os órgãos públicos, eles gozam de uma característica chamada boa-fé objetiva. O que quer dizer boa-fé objetiva? Quer dizer que o que eles dizem ou publicam é verdade até que se prove em contrário. Isso que quer dizer. Então, se a prefeitura publicou no seu site falando, olha, eu aprovo este relatório da senhora Carina da Gama, em que está escrito que a Elisete Malafaia foi contratada por 50 mil para uma palestra de 1 hora, quer dizer que aquilo, até que se prove o contrário, é verdade. Claro. Então, eu posso publicar dizendo que é verdade. Se ele está falando que é mentira, não cabe a ele nos processar. A gente utilizou um documento que goza de boa-fé objetiva, você percebe? Claro. Ele vai ter que processar a prefeitura e provar que a prefeitura está mentindo. Se ele quiser ter alguma efetividade nessa ação, né, Vinícius? Porque você foi lá atrás dos documentos, você reproduz os documentos, e para provar, inclusive, que você não faz de maneira nenhuma perseguição ao Silas, você publicou agora uma reportagem a respeito da filha do Edir Macedo, que também recebeu verba da produtora do Dark Horse. Importante dizer, né, factualmente, né, Vinícius, o Silas Malafaia, ele comete o mesmo erro 2 vezes. Ele fala que a Elisete Malafaia recebeu coisas relacionadas ao filme Dark Horse. Em momento nenhum você disse isso. Você falou que a ONG da produtora do filme foi quem remunerou a esposa do pastor. Exato, eu falo que quem remunerou foi a produtora do Dark Horse. Quem é a produtora do Dark Horse? Só tem uma, chama Carina da Gama. Ela é a produtora do Dark Horse e ela é dona de uma ONG, de várias ONGs de fachada, isso a gente vai mostrar, provar como elas são de fachada, todas as ONGs, numa próxima reportagem do DCM, que está sendo preparada. Como que você prova que é de fachada? Ela consegue um monte de contrato e tudo que ela tem, ela não tem funcionários, ela funciona numa salinha que só tem uma pessoa atendendo junto, que o endereço é de outras empresas. Ela não tem nenhum patrimônio, o patrimônio dela é muito menor do que os valores do contrato que ela é contratada para fazer. Ela não tem divulgação dos trabalhos que faz, ela não anuncia quem são os profissionais que trabalham, são ONGs de fachada dessa senhora aí. Então, Pedro, é isso mesmo. Então, se ele vem falar que eu estou mentindo,
Ele teria que provar, não provou. Não que o ônus da prova é de quem acusa, não é, né? O ônus da prova, quer dizer, o ônus da prova é de quem é acusado, não é. O ônus da prova é de quem acusa. É assim que funciona o direito, via de regra. Tirando quando a inversão do ônus da prova. A inversão do ônus da prova ela é prevista no direito. E em algumas situações específicas. Uma delas é quando você é confrontado com um documento que goza de boa-fé objetiva, que é um documento público. Então, ele vai ter que provar que eu estou mentindo, não o contrário. Ele vai ter que provar, e aí ele vai provar que o Ricardo Nunes está mentindo. Para quê? Para desqualificá-lo? Ele vai ter que provar que a Karina da Gama está mentindo. Para quê? Para desqualificá-lo? Qual é o sentido disso? Por que ele vem atrás da gente e não do prefeito que está publicando isso? Eu te respondo por quê, Pedro. Ele não vai processar o DCM. Não vai processar. Porque ele sabe que não tem como ganhar. Ele sabe que a mulher dele foi contratada assim, senhor. Ele sabe. Ou senão ele ia falar, vou processar o prefeito para tirar agora essa informação do ar. Ele não pediu para a prefeitura tirar a informação errada do ar. Continua lá. Você acha que é mentira? E só acusa nós. É porque esse vídeo dele é feito para o rebanho dele. É feito para o rebanho, que não precisa de prova. É da ordem de fé dele falando, esses é o inferno que mente, esses somos nós, os filhos de Deus. Ele não precisa de provar que ele está falando isso. Ele fala que é mentira. Tanto você viu, ele fala que é mentira. Não se preocupe em provar que é mentira. Não se preocupe em dizer como ele arrumou isso, de onde ele tirou esse documento. Não. Basta ele dizer que é mentira. E que o outro lado é mentiroso. E a mentira é a arma do capeta, como ele disse em outro vídeo. Então é muito difícil, viu, Pedro? Eu estou acostumado a fazer cobertura política lidando com políticos. Quando você vai lidar com um pastor que confunde espiritualidade com política, fica difícil. Porque ele usa dessas armas que não valem. E sem pagar imposto para isso. Né? Porque ele usa dos recursos da sua igreja, do patrimônio da sua igreja, da estrutura da sua igreja, que não paga imposto, para fazer política. O que é um outro absurdo.